Uma boa noite a todos. Esse é a quarta apresentação. Eu coloquei o nome nessa apresentação de resumão. Nós vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos até agora. Então, primeiramente nós falamos sobre a maçonaria operativa. Só para lembrar, ela foi dedicada à arte e ciência da construção e tinha a moral como meio. Depois nós falamos da entrada da maçonaria especulativa, que deu uma invertida, teve a moral como fim, com base na simbologia da arte, da ciência e da construção. Depois nós falamos de três grandes caminhos, três grandes vertentes que teriam surgido a maçonaria. Então nós falamos dos Rosa Cruzes, que é o pai dessa teoria de João Marcones de Negret. Teve origem no ano 46. E se o pessoal se lembrar que a Rosa Cruz, a maçonaria não saiu, chegou-se à conclusão que a Rosa Cruz não deu origem à maçonaria, e sim a maçonaria deu origem à Rosa Cruz. Para confirmar isso, só tem dois documentos, que é o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis. São dois textos que deram origem ao rosacrucianismo. Foram publicados anonimamente em 1610 e 1615 na Alemanha. Depois passamos para a teoria dos Templários, que de 1741, e a terceira é das guildas romanas. Então nós falamos sobre o Império Romano, domina a Inglaterra e Escócia, a partir do século I, até pelo menos o século V, surgindo nesse período as guildas de ofícios nesses territórios. Então os romanos conquistavam e formavam essas guildas romanas nos territórios conquistados. Depois nós falamos sobre os marcos históricos, que são documentos e que surgiram, bem como as datas. E aqui a gente pode observar que eu coloquei numa ordem crescente para a gente fazer uma análise de qual o tempo mais ou menos que a maçonaria passa a existir, através de documentos que foram surgindo ao longo do tempo. Então a primeira foi a Carta de Bolonha, de 1248, Poema Regius, de 1390, o Estatuto de Shaw, 1598, Teoria de John Locke, 1696, e a Revolução Industrial, 1780. A Carta de Bolonha, de 1248, ela foi redigida originalmente em latim por um escrivão público, por ordem do prefeito Bonifácio de Cário, no dia 8 de agosto de 1248. Entre os anexos há uma lista de matrícula de 1272, que continha nessa lista 371 nomes de mestres maçons, dos quais 2 eram escrivãos, né, públicos, outros 2 eram freis e 6 eram nobres. Se alguém lembrar de alguma coisa. Nós passamos para o Poema Regius, do ano de 1390.
Foi publicado em 1840 com o título de Um Poema sobre a Constituição da Maçonaria. Foi descoberto por James Halliwell, que o datou como sendo de 1390. São 794 linhas em rima, que conta a lenda de que a arte maçônica tem origem no Egito, aprendida por Euclides até chegar ao rei Atelstan, que foi o primeiro rei da Inglaterra em 926. Passamos agora para o Estatuto de Shaw, William Shaw, 1598. O rei James VI da Escócia, em 1598, nomeou William Shaw como seu mestre de obras. Shaw ele era um construtor, e Shaw foi nomeado para tomar conta dos imóveis, públicos, pontes, fortificações. Em 28 de dezembro de 1598, ele publica o primeiro estatuto para todos os maçons e lojas do reino que iriam seguir aquele estatuto a partir dali. Um ano depois, publica o segundo estatuto com a ajuda dos próprios irmãos maçons, que eles previam a arte da memória, o uso de luvas, a existência de banquetes maçônicos, solstícios de verão e solstícios de inverno, isso que nós seguimos até hoje. Então muitos desse estatuto é seguido até hoje. Não sei se o pessoal lembra, o rei James foi o que fez a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o inglês e depois para mais de 160 países. Dizem que ele é o pai da transcrição da Bíblia. Passamos então em 1696 pela teoria de John Locke. Em 1696, John Locke traduziu e comentou um manuscrito que tinha 160 anos e que relata a origem da maçonaria a partir de Pitágoras. John Locke já estava numa certa idade, já estava bem velhinho já, e ele era sustentado por uma família de nobres numa pequena cidade na Inglaterra. E ele passou a analisar esses documentos na biblioteca, e aí ele acha esse manuscrito e faz a tradução do manuscrito, que dá a entender que Pitágoras, isso não é um fato que não tem como comprovar, que Pitágoras foi o precursor da maçonaria na Inglaterra. Então existe uma discussão muito grande sobre isso aí, se a veracidade sobre isso, mas não tem, a não ser esse estudo de John Locke, não se encontrou mais nada que falasse nesse sentido. Depois disso veio a Revolução Industrial, e a partir daqui começam as mudanças fundamentais na maçonaria, do ano de 1780. Muitos dos países europeus adotaram as leis proibindo a maçonaria operativa, como a França. Esse é um pequeno trecho de uma das leis que diz o seguinte: proibimos todos os mestres e companheiros, operários e aprendizes do direito de formar associações ou mesmo assembleias entre eles, sobre qualquer pretexto. Então, nesse momento, a maçonaria operativa já estava convivendo com a maçonaria especulativa, tinha uma convivência, era uma convivência harmônica. Essa convivência durou aproximadamente, segundo os historiadores, 500 anos. E a partir da Revolução Industrial, por conta dos trabalhadores, ela passa de operativa a especulativa, e sendo que a especulativa era formada
por nobres chamados sangue azuis. E é mais ou menos isso que nós estudamos até agora. E nesse momento em diante eu vou passar um vídeo que vai fazer um mini resumo e vamos entrar na corda de 81 nós. Tá ruim, né? Então não deu certo, né?
bom, pessoal. Espero que tenham gostado. E acabou. Obrigado.